Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Nova funcionalidade da plataforma Mais Brasil permite análise paramétrica de obras. A plataforma Mais Brasil tem nova funcionalidade desde o último dia 11 de março. Trata-se da análise paramétrica de obras e serviços de engenharia instituída pela Portaria Interministerial 13.395 de 2020. Com essa metodologia, os órgãos podem aprovar a viabilidade de um projeto a partir de parâmetros obtidos em bancos de dados fornecidos dentro da plataforma. Não é mais necessária, portanto, a avaliação baseada nos custos unitários dos insumos utilizados em cada obra, como era feito antes. Com a iniciativa, o tempo estimado de redução da análise é de 40%, de 12 para 7 meses. Isso porque a mudança impacta no percentual de paralisação das obras ou atraso para seu início. Muitos dos problemas enfrentados por estados e municípios vêm da burocracia do processo e da dificuldade em atender os requisitos técnicos exigidos. Os modelos paramétricos representam boa relação custo e benefício, sendo menor o esforço para a análise do orçamento de referência encaminhado pelos convenentes. Em vez de avaliar se o custo do saco de cimento informado está adequado para determinada obra, passa-se a avaliar a consistência do custo do metro quadrado construído, com todos os seus insumos. Assim, prioriza-se controles inteligentes e eficientes, com uso de gestão de riscos, enfoque no resultado e, consequentemente, entrega da obra pública à população. Sendo 2022 ano eleitoral, o ganho é ainda maior. As transferências voluntárias são impactadas 90 dias antes das eleições, o que significa que o recurso só pode ser repassado se o projeto já estiver aprovado, licitado e tiver autorização para início das obras antes desse prazo. Caso contrário, a transferência só pode ocorrer após o pleito. A análise prévia mais célere auxilia estados e municípios a receberem mais recursos antes do prazo limite. Para saber como fazer a análise paramétrica na plataforma Mais Brasil, confira a notícia completa no site do Portal de Convênios. Acesse portalconvênios.com. Programa de Concessões Rodoviárias de Minas Gerais divulga novas datas de licitações. Atendendo a pedidos de empresas interessadas no projeto, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a CEINFRA, informou que foram adiadas as datas para a realização das licitações dos lotes 1 e 2 do Programa de Concessões Rodoviárias. O leilão do lote 2 do sul de Minas foi reagendado para 10 de maio e o leilão do lote 1 do Triângulo Mineiro para 21 de julho. As empresas solicitaram a ampliação do prazo para aprofundamento dos estudos. A demanda decorre da existência de diversos outros projetos de concessão na área de infraestrutura sendo estruturados em todo o país neste momento. Dessa forma, a postergação contribui para aumentar a competitividade do certame. Com um total aproximado de 1.100 quilômetros, as rodovias localizadas no Triângulo Mineiro e no sul de Minas abrangem 38 municípios. Esses lotes, em conjunto, demandarão investimentos estimados em 4,5 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de concessão, sendo 2,4 bilhões nos 8 primeiros meses. Além dos lotes do Triângulo Mineiro e do sul de Minas, o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de Minas Gerais é composto por mais 4 trechos cujos editais devem ser publicados no primeiro trimestre de 2022. A expectativa com o Programa de Concessões Rodoviárias é uma melhoria geral da qualidade das rodovias do Estado, impactando diretamente na redução dos acidentes. Governo Federal divulga calendário do saque extraordinário do FGTS. A partir do dia 20 de abril, os trabalhadores poderão sacar até R$1.000 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O calendário do saque extraordinário foi divulgado pelo governo federal. O valor a ser liberado vai depender do saldo que cada pessoa possui no fundo,
considerando a soma dos valores disponíveis de todas as suas contas do FGTS. A partir do dia 8 de abril, o trabalhador já pode conferir o valor que vai poder sacar e a data que o dinheiro vai ser liberado pelo aplicativo do FGTS ou pelo site. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. O calendário do saque extraordinário foi divulgado pela Caixa Econômica Federal de acordo com o mês de nascimento do trabalhador e poderá ser realizado até 15 de dezembro de 2022. A liberação de parte dos recursos do FGTS ocorre por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 17 de março e faz parte do Programa Renda e Oportunidade. O objetivo da medida é reduzir o comprometimento da renda e endividamento das famílias em função da crise sanitária provocada pela Covid-19. O crédito do saque extraordinário do FGTS será realizado em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. Confira o calendário de saque completo no portal de convênios. Acesse portalconvênios.com. Plenário pode votar medida provisória que amplia prazo para municípios enviarem dados do Fundeb. O plenário da Câmara dos Deputados realizou sessão na última terça-feira, 22 de março, para analisar matérias como a medida provisória 1074 de 2021, que estende o prazo para o envio de informações e dados contábeis de municípios necessários para o cálculo do valor anual total por aluno, o VAAT. O índice é utilizado para a distribuição de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. De acordo com o governo, 40% das prefeituras não encaminharam as informações necessárias dentro do prazo. O cálculo do VAAT leva em conta a arrecadação de impostos e transferências que compõem a cesta de recursos do Fundeb, além do número de alunos matriculados nas redes públicas de ensino. Essas informações devem ser enviadas ao governo federal até o dia 30 de abril. PEC 110 prevê Fundo de Desenvolvimento Regional com valor de 30 bilhões de reais. A proposta de reforma tributária que tramita no Senado Federal, a PEC 110 de 2019, prevê um Fundo de Desenvolvimento Regional com valor superior a 30 bilhões de reais em recursos. O valor corresponde a 5% da receita projetada para o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A ideia é que esses recursos sejam utilizados em projetos que ajudem no desenvolvimento das regiões mais pobres do país. Os valores devem ser aplicados em inovação, infraestrutura, fomento a atividades econômicas e conservação do meio ambiente. Diante desse contexto, o deputado federal Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, acredita que a reforma tributária, além de tornar o sistema de cobrança de impostos menos complexo e oneroso, tornará o Brasil menos desigual. Reduzindo uma carga tributária sobre o consumo e redistribuindo isso para outras áreas que hoje não contribuem da forma que deveriam, você faz com que o maior gerador de empregos, que é o comércio, é a ponta, que é o maior número de geradores de empregos, são os pequenos e médios empresários, eles vão vender mais. Vendendo mais, precisam contratar mais. Agora, essas pessoas que antes estavam desempregadas, contratadas, elas vão consumir, criando um ciclo virtuoso de um crescimento econômico que o Brasil ainda não possui. Para o advogado tributarista João Carlos Martins, atualmente as empresas brasileiras enfrentam dificuldades para cumprir as exigências tributárias. Com o alto custo para essa finalidade, algumas delas precisam fechar as portas. Por isso, ele defende a simplificação do sistema de arrecadação de impostos. O custo para manter uma base contábil e tributária de uma média empresa, ele gira em torno de 8% do faturamento. A pequena empresa não tem condição sequer de manter uma situação dessa. O Congresso necessita criar uma simplificação tributária. A PEC 110 determina ainda que receita arrecadada com a tributação vá para o Estado e município de destino das vendas. Com isso, os entes menos desenvolvidos aumentarão sua participação no bolo tributário nacional. Na última semana, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou a análise da PEC 110. O colegiado deve voltar a se reunir para votar o texto.
Lei Aldir Blanc. Senado aprova 3 bilhões de reais anuais até 2027 para fomento à cultura. O Senado aprovou na última quinta-feira, 23 de março, o projeto de lei que institui a Política Nacional de Fomento ao Setor Cultural com duração de 5 anos. Batizado de Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, o projeto de lei 1518 de 2021 prevê repasses anuais de 3 bilhões de reais da União a estados e municípios para ações no setor. O texto segue para a sanção presidencial. A política é voltada para trabalhadores da cultura, entidades e pessoas físicas e jurídicas que atuem na produção, difusão, promoção, preservação e aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, incluindo patrimônio cultural material e imaterial. Ao todo, 17 grupos de atividades culturais poderão ser contemplados. Estados e municípios devem aplicar 80% dos recursos recebidos em ações de apoio ao setor cultural por meio de editais, chamadas públicas, prêmios e compras de bens e serviços culturais, além de subsídio para a manutenção de espaços artísticos e ambientes culturais que desenvolvam atividades regulares e de forma permanente em seus territórios e comunidades. O restante 20% do dinheiro deve ser repassado diretamente em ações de incentivo a programas, projetos e ações de democratização do acesso à produção artística e cultural em áreas periféricas urbanas e rurais, bem como povos e comunidades tradicionais. O projeto de lei foi inspirado na Lei Aldir Blanc, criada e aprovada pelo Congresso para prestar assistência emergencial ao setor cultural durante a pandemia de Covid-19. No período, atores, músicos, artistas plásticos e produtores culturais não puderam promover ou participar de eventos. A Política Nacional Aldir Blanc veio dessa ideia, mas conferindo estabilidade e um prazo mais longo de 5 anos de estímulo financeiro ao fomento da arte no país. Parcelamento de dívidas com Simples Nacional vai até o dia 29 de abril. Os micro e pequenos empresários e os microempreendedores individuais terão até 29 de abril para aderirem ao parcelamento especial de dívidas com o Simples Nacional. O Diário Oficial da União publicou em 22 de março resolução que define as regras para o Programa de Reescalonamento de Débitos do Simples Nacional, o RELP. A adesão ao parcelamento poderá ser feita na Secretaria Especial da Receita Federal, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no caso de débitos inscritos na dívida ativa, e nas Secretarias de Fazenda dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para débitos com governos locais. A renegociação abrangerá os débitos com o Simples Nacional vencidos até a competência de fevereiro de 2022, com parcelas pagas em março. Vetada pelo presidente Jair Bolsonaro no início do ano, a renegociação especial de débitos com o Simples Nacional foi restabelecida pelo Congresso, que derrubou o veto há 2 semanas. No dia 18, o Diário Oficial da União publicou a lei complementar que estabeleceu o RELP. Criado como medida de socorro a pequenos negócios afetados pela pandemia, o RELP prevê o parcelamento de dívidas com o Simples Nacional em mais de 15 anos, com desconto na multa, nos juros e nos encargos legais. Os débitos poderão ser parcelados em até 188 meses, o que corresponde a 15 anos e 8 meses. Desse total, as empresas pagarão uma entrada parcelada em até 8 vezes, mais 180 prestações. Cada parcela terá valor mínimo de R$ 300 para as micro e pequenas empresas e de R$ 50 para o microempreendedor individual. Haverá desconto de até 90% nas multas e nos juros de mora e até de 100% dos encargos legais. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!